Você sabia que existem muitas diferenças bizarras entre o livro original do Lorax e o filme de 2012? Por exemplo, ao longo de todo o livro do Lorax, o único vilão que existe na história e na Floresta das Trúfulas é o Uma Vez Hildo, e mais ninguém. Ele é insensível e cruel, não se importando com nada nem ninguém, para poder conseguir lucrar e fazer Needs o máximo que pudesse, o que é bem interessante do filme, já que lá o principal vilão da história é o O'Hare, dono da indústria que engarrafa ar para a população de Needville, ou Sneedville na tradução em português. E essa é só a primeira das 12 diferenças que a gente vai contar para você hoje. Então pega a pipoca, pega um suquinho e se ajeita aí na cadeira, que tá começando mais um Teen Videos. Talvez você não saiba, mas o livro O Lorax foi escrito e lançado lá pelos anos de 1970. E ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Universal fez um ano depois um curta-metragem animado de menos de 30 minutos. E nesse curta a história é bem mais fiel ao livro, com uma riqueza de detalhes e que deixa bem claro as várias diferenças entre o livro e o filme de 2012. Uma das coisas que tem no livro e esse curta mostra, ou melhor dizendo, não mostra, é o rosto de Uma Vez Hildo, diferente do filme, onde vemos tanto o rosto dele jovem, como o rosto dele já idoso, depois de ter destruído toda a floresta de trúfulas. O quê? E tem um motivo pro Dr. Seuss, que escreveu o livro, mas também era ilustrador, não ter posto um rosto no vilão. O Dr. Seuss queria que aquele personagem não tivesse rosto, porque ele representa todas as grandes corporações que, assim como Uma Vez Hildo, não têm escrúpulos e fazem o que querem para conseguir apenas ganhar mais e mais dinheiro, não importando quem a machuquem ou quais as consequências de seus atos. Sem dúvidas, Ted, aquele garoto esperto, é um ótimo protagonista. E no filme nós temos ele e o Lorax como os dois protagonistas. Mas no livro o único principal é o bichinho laranja e bigodudo mesmo. Afinal, o livro e o filme levam o nome dele. Na história da obra literária, assim como no filme, ele é o representante da floresta. Meio que um emissário da Mãe Natureza, que tem o objetivo de fazer com que Uma Vez Hildo pare de causar tanta dor e sofrimento às suas árvores. É verdade que no livro existe um garoto que ouve toda a história de um solitário e velho Uma Vez Hildo, sobre como aquela floresta foi totalmente dizimada. E ele ganha até mesmo no final uma última semente de trúfula, e recebe do Uma Vez Hildo a missão de plantar novas árvores e cuidar delas. Isso se ele se importasse o suficiente para fazer do mundo um lugar melhor. Mas ele não é em nenhum momento chamado de Ted, e muito menos é o protagonista do livro. Ah, quer saber? Vambora, depois a gente vê isso com calma. No livro, o Lorax aparece imediatamente, meio que brotando do toco da primeira árvore cortada por Uma Vez Hildo, quase que imediatamente mesmo. Bem diferente do filme, onde um tempo depois de Uma Vez Hildo ter cortado a primeira árvore, acontece um evento onde um fluxo de energia é expelido pelo toco da árvore, depois de ser atingido por 2 raios dos céus. Eu tenho que admitir que a versão do filme de 2012 que ficou bem mais legal. E ela meio que reforça a ideia do livro de que o Lorax é de fato um emissário da Mãe Natureza, para tentar salvar a sua floresta de trúfulas como seu legítimo representante. Mal sabia eu que ao cortar aquela árvore, tinha invocado uma criatura mística tão antiga quanto o próprio tempo. E agora a gente vai contar uma diferença bizarra entre o livro e o filme que eu acho que você nem faz ideia. Então se você tá curtindo o vídeo, comenta aqui embaixo, #Trúfula. Outra diferença entre as duas obras tá que no livro não existe uma cidade chamada Sneedville, que na verdade no original se chama Needville. E a verdade é que ela foi criada para a trama do filme. Na história do longa-metragem, a cidade foi fundada pelo Uma Vez Hildo, quando se mudou para a região e abriu a sua fábrica de Tneed. Daí o nome da cidade. Ele a projetou para ser uma cidade moderna e para que pessoas que trabalhassem na fábrica morassem lá. E meio que seria também uma forma de divulgar seu produto. A cidade é totalmente feita de plástico, e seus rios são radioativos? Claro que isso é uma ironia ao estilo de vida depois que a última árvore foi cortada. Mas eu não deixaria meu filho ou irmãozinho nadar em água radioativa não. E já que não existe Sneedville, não existe um prefeito da cidade,
que nesse caso é o baixinho e ganancioso O'Hare, que ao mesmo tempo em que comanda a cidade, é o fornecedor de garrafões e garrafinhas de oxigênio para a população. Só podem estar de brincadeira. Acham mesmo que as pessoas vão ser tão burras para comprar isso? Ele faz de tudo para que Ted não consiga levar seu plano de plantar uma árvore para frente, porque se isso acontecesse, ele e seu negócio se dariam mal. E ainda bem que foi isso que aconteceu no filme, já que ele foi o único da cidade que não quis apoiar a ideia, porque não se importava com ninguém, além dele mesmo e seus lucros. Assim como uma vez Hildo no passado. Assim como o vilão O'Hare não existe, vários outros personagens também não. Por exemplo, Audrey, a garota por quem Ted é apaixonado, não tá no livro. Da mesma forma, a mãe e a avó de Ted também não. Os únicos personagens humanos que aparecem no livro, além de Uma Vez Hildo, são seus parentes, que ele convoca para poderem trabalhar para ele na sua fábrica, que vem de todos os lugares para isso. E depois vão embora e abandonam Uma Vez Hildo, quando o último pé de trúfula é cortado e a fábrica deixa de funcionar. E não é mostrado o rosto de nenhum deles, assim como de Uma Vez Hildo. Já que estamos falando da família de Uma Vez Hildo, temos que falar das diferenças que o filme traz em relação a eles também. No livro, o vilão não é tido como um fracassado, assim como sua mãe diz no filme. Eles não são descritos no livro, assim como a origem do Uma Vez Hildo também não. Mas são os familiares do vilão que realmente o ajudam a derrubar todas as árvores de trúfulas. Assim como no filme. A história conta com alguns animais, os ursinhos chamados de Barbalutes, os peixes que conseguem andar e respirar fora d'água, e uma ave que no livro se assemelha a um ganso. No filme vemos que todos os animais só vão embora depois que a última árvore de trúfula é cortada, inclusive o cavalinho do próprio Uma Vez Hildo, o Melvin, que não tem nome no livro. No livro, eles vão indo embora em etapas, à medida que as árvores trúfulas vão sendo cortadas, e eles não têm mais como sobreviver. O que na verdade faz muito mais sentido, já que todos eles se alimentavam das frutas de trúfulas que estavam sendo devastadas, sendo que os primeiros a debandarem são os ursinhos Barbalutes, depois as aves e por último os peixes, que vão embora a pé mesmo. O que inclusive no livro faz o próprio Uma Vez Hildo por alguns momentos ter um sentimento de culpa por eles terem ido embora por sua causa, mas que passa rapidamente quando ele pensa que se não fosse ele que fizesse aquilo, alguém faria. Um pensamento realmente ganancioso. Não, a gente não tá falando de quando a tia do Uma Vez Hildo pegou o Lorax e fez ele literalmente sair voando. Mas sim da cena marcante do momento em que o Lorax puxa seu rabinho e começa a flutuar em direção ao céu, indo embora. A cena tá presente tanto no filme de 2012, assim como no curta-metragem dos anos 70. Inclusive, o filme de 2012 utilizou a ideia da animação anterior, já que essa cena não existe no livro. Realmente, no início do livro existe a estrada em que o Lorax foi levantado, mas não existe a descrição da cena mesmo. E por último, mas não menos importante, tá a cena final do filme. Sim, ela realmente foi criada só no filme. Assim como no longa, no livro o Lorax puxa sua pequena cauda depois da última árvore ter sido cortada e some por um dos últimos lugares onde o céu ainda era azul, em meio a toda a fumaça que a fábrica de Tneeds produzia. Mas no livro, o velho Uma Vez Hildo, mesmo arrependido, sabe que ele mesmo nunca mais verá o Lorax. Isso porque ele, o Lorax, só voltaria a aparecer depois que tivessem sido plantadas e as trúfulas crescessem. E a verdade é que elas demoravam 10 anos para brotar, mais 10 anos para crescer e ainda mais 10 para começar a dar frutas. Então aquele reencontro afetuoso e arrependido de Uma Vez Hildo com o Lorax ao final do filme é exclusivo do longa de 2012. O que de certa forma até que foi bem legal. Afinal, foi uma chance de redenção pro Uma Vez Hildo. Apesar de ser uma história infantil, não dá pra negar que tanto a forma como o livro foi escrito como o final contado na obra são bastante sombrios e até mesmo pessimista. Isso porque só existe uma última semente de trúfula, e não se sabe ao certo se o garotinho que ouviu a história de Uma Vez Hildo realmente vai plantar e cuidar dela. Ou seja, o final é deixado em aberto, não tendo aquele belo final feliz que você conhece, sabe? Já no filme, o final é totalmente diferente, já que Ted consegue plantar a semente trúfula com o apoio dos cidadãos de Sneedville. E ao mesmo tempo, Uma Vez Hildo também cuida de alguns pezinhos de trúfula, que ele mesmo plantou, mostrando que no filme haviam provavelmente outras sementes,
além do emocionante retorno do Lorax. Essas foram as 10 principais diferenças entre o livro de 1970 e o filme de 2012, O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. A verdade é que os dois são realmente bons, mas conta pra gente qual a diferença que mais chamou a sua atenção e que você nem fazia ideia. Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Deixe um like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!